Olá, eu sou o Fred. Eu sou o instrutor de mergulho pela NDL e gostaria de te convidar para um bate-papo sobre mergulho com nitrox. Para começar esse nosso bate-papo, eu queria te fazer uma pergunta. Por que usar o ar enriquecido? Qual é a vantagem de usar o nitrox? E aí, do curso de mergulhador NDL, você lembra dos fatores limitantes de ficar submerso? Isso mesmo. A profundidade do seu mergulho e o tempo gasto na profundidade. Esses parâmetros do mergulho dependem da quantidade de nitrogênio absorvido pelo corpo durante o mergulho. Você deve se lembrar que o nitrogênio compõe a maior parte do ar. Respirando uma mistura gasosa com um percentual maior de oxigênio e um percentual menor de nitrogênio, permite ao mergulhador permanecer mais tempo na profundidade. Em outras palavras, uma redução no percentual de nitrogênio é vantajoso, uma vez que reduz a quantidade de nitrogênio retraído nos tecidos corporais e, consequentemente, reduz os riscos da doença descompressiva. Na adição de um tempo de fundo maior, o ar enriquecido permite que o mergulhador faça um intervalo de superfície menor entre os mergulhos. Entretanto, devemos ter em mente que o incremento no percentual de oxigênio na mistura respiratória automaticamente reduz a profundidade máxima dos mergulhos. Para que você entenda todos os detalhes de mergulhar com ar enriquecido no mergulho amador e seus mergulhos com ar enriquecido sejam seguros e possíveis, seja certificado, busque uma certificação no curso de mergulhador NDL Nitrox. Existem alguns pré-requisitos para que você faça esse curso de mergulhador NDL Nitrox. Para entrar no curso de mergulhador NDL Nitrox, você tem que ser certificado como mergulhador NDL ou possuir certificação equivalente. Nós da NDL entendemos como equivalente que você tenha completado outro curso de treinamento inicial em outro sistema educacional, onde tenha sido treinado de acordo com os estándares internacionais unificados do EM 14153-2 e ISO 24801-2, que é mergulhador autônomo nível 2, e você tem que demonstrar as suas habilidades práticas como mergulhador. A qualificação do mergulhador Nitrox habilita a planejar, conduzir e registrar mergulhos não descompressivos usando misturas gasosas Nitrox, com o máximo possível de oxigênio contido na mistura gasosa de 40%. O curso inclui sessões teóricas e unidades práticas. A parte teórica contém as informações necessárias para mergulhadores fazerem mergulhos não descompressivos, seguros com Nitrox. E a parte prática contém habilidades práticas como o uso de analisador de oxigênio, que é para você determinar a quantidade de oxigênio na sua mistura respiratória, no Nitrox. Também o preenchimento de etiquetas adesivas colocadas no tanque Nitrox, o preenchimento e assinatura do registro do posto de carga do Nitrox, inclusive a determinação da profundidade máxima de imersão e a quantidade de oxigênio contido na mistura gasosa. A idade mínima para admissão no curso de mergulhador NDL Nitrox é de 10 anos. Enfim, vamos para o nosso papo. Vamos começar a conversar sobre o que é Nitrox. Você aprendeu no curso de mergulhador NDL que o ar atmosférico é composto basicamente por nitrogênio, simbolizado pela letrinha N, e o oxigênio, simbolizado pela letrinha O. A mistura desses dois gases forma o nitrox, que é justamente a junção dos nomes dos gases. Nitrox contém 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio e é chamado ar. Portanto, o nitrox é uma parte específica do ar e o ar é simplesmente uma das misturas do nitrox. Mergulhadores usam nitrox com altas concentrações de oxigênio, de 21% a 40%. Bom, ar enriquecido
é designado pela abreviação de EANX, ar enriquecido nitrox. Por exemplo, EANX 32 contém 32% de oxigênio na mistura. EANX 33 contém 33% de oxigênio na mistura. EANX 34 contém 34% de oxigênio na mistura, e assim vai até o máximo de 40%. O curso básico permite usar o ar enriquecido nitrox com oxigênio até 40%. Apesar das vantagens dos mergulhos com o ar enriquecido serem evidentes, o nitrox pode não eliminar o risco de doença descompressiva, embolia gasosa ou barotraumas. E mais, a alta concentração de oxigênio na mistura pode levar à intoxicação. Mesmo assim, levando em consideração a saturação do nitrogênio, usar nitrox aumenta os tempos limites de um mergulho. São peculiaridades do mergulho com ar enriquecido. Na parte física e na fisiologia, quando o percentual de nitrogênio na mistura gasosa é reduzido, o efeito sobre o corpo humano diminui, enquanto o efeito do oxigênio, obviamente, se acentua. Porque a proporção, a porcentagem cresce proporcionalmente. No curso de mergulhador NDL, você aprendeu que qualquer gás possui limites, além dos quais podem ter efeitos negativos sobre o organismo humano. O oxigênio não é uma exceção. Respirando nitrox aumenta o potencial de perigo da intoxicação pelo oxigênio. Para excluir as possibilidades da intoxicação por oxigênio, o mergulhador deve estar consciente do percentual de oxigênio na sua mistura respiratória e a profundidade do seu mergulho, é claro. Uma outra peculiaridade é a pressão parcial. Se você estiver planejando mergulhos com ar enriquecido, você precisa saber e entender o conceito de pressão parcial. Pressão parcial é a pressão que o gás teria em uma mistura de gases se ocupasse sozinho o volume que ocupa a mistura na mesma temperatura. Existe uma forma que é PP, pressão parcial, igual ao percentual do ar contido dividido por 100 vezes a pressão absoluta. Então, é assim, o percentual do ar contido é o percentual do gás na mistura gasosa. O PP, que é a pressão parcial, é a pressão parcial do gás na mistura. E a P absoluta, que é a pressão absoluta, é aquela pressão que a gente está submetido no mergulho como sendo a pressão total. Portanto, a pressão parcial do oxigênio é a pressão exercida pelo oxigênio dentro da mistura gasosa. Isto é, uma parte da pressão total. Quando você respirar na superfície, a pressão parcial do oxigênio é de 0,21 atm. E atm é igual à pressão atmosférica absoluta. Se a gente voltar nessa formulazinha que você anotou, o PP do oxigênio é igual a 21, porque é o que tem no ar, dividido por 100 vezes 1. Isso dá 0,21. E é assim que a gente vai fazer as contas sempre. Aos 30 metros de profundidade, a pressão absoluta será 4 vezes maior do que na superfície, isto é, 4 atms. Então, voltando naquela formulazinha, PP do oxigênio é igual a 21, que é a pressão dele no ar, dividido por 100 vezes 4, e dá 0,84 atms. Se o mergulhador usar o EANX 40, a pressão parcial do oxigênio será de 0,4 atms na superfície. Por quê? Porque ele tem lá 40, que é a pressão parcial do oxigênio, dividido por 100 vezes 1, dá 0,4 atms. Mas a 30 metros de profundidade, ela vai aumentar para 1,6 atms, se a gente considerar a mistura nitrox. Por quê? A PP do oxigênio vai ser 40 dividido por 100 vezes 4. Isso é igual a 1,6 atm. Então,
você pode ver que, à medida em que a profundidade e a quantidade de oxigênio em uma mistura de gases aumentam, os efeitos do oxigênio no organismo humano aumentam também. A pressão parcial máxima do oxigênio permitida em mergulhos nitrox é de 1,6 atm. Mergulhar além desse limite pode resultar em intoxicação pelo oxigênio. Em geral, quando praticamos o mergulho amador com nitrox, não recomendamos que a pressão parcial do oxigênio exceda 1,4 atm. Bem, o que é a intoxicação por oxigênio? A intoxicação por oxigênio pode resultar da inalação de oxigênio puro ou misturas gasosas com elevada pressão parcial do oxigênio. 3 tipos de intoxicação por oxigênio podem ocorrer no mergulho. A intoxicação por oxigênio do sistema nervoso central, que é SNC. A intoxicação pulmonar ou a intoxicação vascular. Vamos falar da intoxicação do oxigênio do sistema nervoso central. Ele pode ser causado pela respiração de mistura gasosa com pressão parcial do oxigênio maiores do que 1,6 atm. Usamos a sigla COVANATE para memorizar os sintomas da intoxicação do sistema nervoso central. Elas são convulsão, a visão prejudicada, a audição prejudicada, náuseas, espasmos, irritabilidade e tontura. Essa é a sigla que você tem que guardar. COVANATE. Você vai ver que não vai esquecer, isso se chama memória mnemônica. No quadro a seguir, você poderá ver a diferença nos limites de profundidade em função da concentração do oxigênio. Nas misturas, usaremos como exemplo as 3 principais utilizadas. Durante mergulhos em profundidades maiores do que 66 metros com ar, os efeitos da alta pressão parcial do oxigênio sobre o sistema nervoso central pode causar convulsões. Esta é uma das mais perigosas consequências da intoxicação por oxigênio. Isso pode levar ao afogamento ou morte, resultante de uma rápida e descontrolada ascensão, e embolia gasosa com a expansão de bolhas gasosas formando êmbolos nos vasos sanguíneos. Bolhas de gás prejudicam o fluxo sanguíneo para o cérebro, e isso pode ser letal. Vale lembrar que estamos analisando somente o efeito do oxigênio. Não podemos esquecer que o limite de mergulhos com ar é de 40 metros, sob o risco de narcose por nitrogênio. Sob algumas condições, os limites de permissibilidade da pressão parcial do oxigênio podem se tornar menores, isto é, menor do que 1,6 atm. Os seguintes fatores aumentam o risco da intoxicação por oxigênio: água gelada e esforços físicos e consequente fadiga. Hipotermia e esforços físicos vigorosos aumentam a alta concentração de dióxido de carbono no organismo. Isso precipita o início do efeito tóxico do oxigênio no sistema nervoso central. A pressão parcial máxima permitida de oxigênio no mergulho nitrox depende da condição real do mergulho. Tenha isso em mente quando planejar seu mergulho nitrox. No caso de um estresse térmico e grande esforço físico, o limite máximo da pressão parcial do oxigênio no mergulho com ar enriquecido deverá ser de 1,4 atm. Lembra, isso é a sua segurança. A intoxicação pulmonar, que é a outra forma de intoxicação, é uma lesão no sistema respiratório. Essa síndrome, ela pode resultar de uma exposição prolongada e altas pressões parciais do oxigênio. Mergulhos repetitivos com ar enriquecido por muitos dias consecutivos, isto é, exposição por longo período a pressões parciais do oxigênio excedendo 0,3 a 0,6 atm,
podem aumentar a intoxicação pelo oxigênio. Altas concentrações de oxigênio aumentam o processo oxidativo e podem causar o que conhecemos por pulmões queimando. Os sintomas são sensação de queimação na região subesternal, que é exatamente embaixo desse osso notório, o externo, boca seca, taquipneia e tosse. A terceira forma, que é a forma vascular da intoxicação por oxigênio, ela ocorre quando exposto a altas pressões parciais do oxigênio, apesar de, em alguns casos, também ocorrer com pressão parcial relativamente menor. Essa forma, ela se manifesta por uma forte e súbita contração e dilatação dos vasos sanguíneos do cérebro, rins, coração, pele e retina, que é acompanhada por um forte enfraquecimento das atividades cardíacas e desenvolvendo um quadro clínico semelhante ao colapso. Isso pode resultar em perda de consciência e morte. Sobre os equipamentos. O principal fator a ser levado em consideração quando escolher equipamentos para mergulho com nitrox é o maior teor de oxigênio na mistura respiratória. Algumas substâncias são inflamáveis ou explosivas quando expostas ao oxigênio puro ou em misturas gasosas com alta concentração de oxigênio. Além disso, alguns detalhes do equipamento se desgastam muito mais rápido na presença do oxigênio. Existem várias regras relativas a todo equipamento usado no mergulho, exceto os tanques. Todo o equipamento exposto a misturas gasosas com alta concentração de oxigênio deve ser limpo desse oxigênio. A limpeza do oxigênio é primordial quando fizerem parte dos requisitos de manutenção. Então, quando você vai fazer uma manutenção de um tanque, você precisa limpar. E quando há exposição, a mistura gasosa com oxigênio em concentração maior do que 40%. Então, esse oxigênio, ele tem, em contato direto, ele precisa ser limpo do equipamento. É sempre recomendado usar lubrificantes especiais e compatíveis com o oxigênio e O-rings resistentes à exposição ao oxigênio. Compatibilidade ao oxigênio é primordial com a concentração do oxigênio em misturas que excedam a 40%. A limpeza do oxigênio é primordial para tanques a serem usados em misturas de ar enriquecido. A razão é que o método mais comum de preparar a mistura gasosa é a pressão parcial. Então, o tanque é enchido com oxigênio puro primeiro e depois preenchido com ar. Então, o interior do tanque e a válvula têm contato direto com o oxigênio puro e precisam ser muito resistentes a essa exposição. Por isso, tanques usados com nitrox têm etiquetas adesivas especiais em cores verdes e amarelas, para não misturar com os tanques de ar. Ao planejar um mergulho com ar enriquecido, o mergulhador precisa saber o percentual do oxigênio em sua mistura. Ao preparar uma mistura gasosa, um misturador sempre verifica a concentração do oxigênio, registra o resultado da medição no logbook e aplica as etiquetas adesivas com a concentração do oxigênio no tanque. Independentemente de onde e como o tanque foi enchido, um mergulhador precisa analisar a mistura que ele vai respirar embaixo d'água. Você tem que verificar isso. Para essa finalidade especial, um analisador de oxigênio deve ser usado. Esse instrumento mede o percentual de oxigênio na mistura gasosa. Existem diferentes modelos de analisadores de oxigênio disponíveis no mercado, mas todos eles devem oferecer uma precisão de 0,1%. Tendo medido a concentração da sua mistura, o mergulhador assina o logbook, anota no logbook e assina, marca o seu tanque, e então ele não pode ser mexido por mais ninguém.
ninguém mais pode tocar no seu tanque depois que você conferiu e fez todas as anotações. Como dito anteriormente, o percentual de nitrogênio em misturas de ar enriquecido, EAN-X, é menor que em ar comprimido, o que reduz o risco de doenças descompressivas. Por isso, os mergulhadores podem permanecer mais tempo em uma certa profundidade. Para determinar o tempo limite para um mergulho com EAN-X, que é o ar enriquecido, você tem que converter uma profundidade planejada, que é a real para o mergulho, por uma profundidade de ar equivalente, usando uma tabela chamada tabela de profundidade e área equivalente. Então, o mergulhador realmente ficará no que chamamos de profundidade planejada ou real, mas planeja seu mergulho usando a profundidade do ar equivalente, determinado nessa tabela de profundidade e área equivalente. Todos os cálculos serão feitos com a ajuda da tabela de mergulho não descompressivo. As tabelas, elas funcionam sinergicamente. Precisamos, então, conhecer essa tabela do ar e profundidade equivalentes. Esta é a tabela de profundidade e área equivalentes. Estes números em verde representam a nossa profundidade planejada ou profundidade real. A tabela está dividida em 12 grupos. Cada um desses grupos representa um grupo de mistura com seus valores correspondentes de profundidade equivalente e pressão parcial do oxigênio. Para determinarmos a profundidade e a pressão parcial do oxigênio equivalente, usaremos, a partir da nossa profundidade planejada ou profundidade real, um valor qualquer como exemplo. A partir daí, puxaremos uma linha horizontal até o grupo da nossa mistura. Na coluna EAD correspondente, traçamos uma linha vertical para baixo e a intersecção das duas linhas determinará os nossos valores de profundidade e área equivalentes. Vamos exercitar essas informações. Iremos planejar um mergulho único, o primeiro mergulho. Imagine que um mergulhador planeje fazer um mergulho a uma profundidade de 21 metros por 43 minutos usando EAN-X36. Se ele estivesse usando o ar comprimido, ele não poderia ficar nessa profundidade por muito tempo, porque ele excediria o limite não descompressivo do mergulho NDL. Confere aí. Vamos usar essa tabela só para ficar fácil a visualização. Nós vamos então marcar a nossa profundidade de 21 metros. E a gente vai correr horizontalmente pela linha dos 21 metros até achar os 43 minutos. E a gente vai ver que a gente passa daquele quadradinho vermelho onde está escrito 42 minutos e que representa exatamente o meu limite de não descompressão. Ou seja, se eu entrar naquele quadradinho vermelho, eu estou no limite de não descompressão. Por isso, se o nosso mergulhador quisesse fazer esse mergulho com ar comprimido, ele não poderia fazê-lo. Como você viu, com ar comprimido, ele realmente não pode, mas ele poderia fazer esse mergulho com o EAN-X36. Vamos dar uma olhada. Voltamos então aqui para a tabela de profundidade e área equivalentes e marcamos a profundidade de 21 metros. Marcamos também a mistura que nós vamos usar, que como a gente viu ali, é a EAN-X36, que está lá, marcadinha. E aí a gente vai fazer o que a gente sempre tem que fazer. Na coluna de profundidades, a gente vai seguir com uma linha na horizontal, na linha relativa aos 21 metros. E lá, na mistura gasosa, a gente vai descer verticalmente uma linha para baixo, e onde elas se cruzarem,
está determinada ali a nossa profundidade equivalente, nesse caso, 15,4 metros. Vamos ver o que a gente faz com isso então agora. Agora, é só voltarmos à tabela de mergulhos não descompressivos e determinarmos a profundidade correspondente aos 15,4 metros e o grupo de pressão. Vamos pegar então agora a tabela de mergulho não descompressivo. Como lá não tem o valor de 15,4 metros, nós vamos usar o próximo valor maior de profundidade, e esse será de 17 metros. Se você correr os teus olhos por essa linha dos 17 metros até o quadradinho vermelho, você vai ver que o limite de não descompressão será de 68 minutos. Bom, como o nosso grupo, nosso mergulho, vai ter um total de 43 minutos, nós vamos procurar na tabela, nessa mesma linha horizontal, o valor de 43 minutos. E nós também não vamos achar. Por isso, nós vamos encontrar lá um valor próximo e maior, que é 44 minutos. Com esse valor determinado, a gente sobe para a primeira linha para determinar o grupo de pressão para esse mergulho. E nós vamos encontrar a letra P. Por isso, esse mergulho que você vê aqui, de 17 metros, por um tempo total de 43 minutos, nos dá um grupo de pressão que é a letra P, e que deverá ser usado para um próximo mergulho. Muito bem. O lugar é maravilhoso, o dia está lindo, nós temos todo o tempo do mundo porque ainda é cedo. O mergulhador decide fazer um novo mergulho, um mergulho repetitivo. Vamos então planejar juntos esse segundo mergulho. Vamos ver então os passos para o planejamento de um mergulho repetitivo, um segundo mergulho. Nosso mergulhador vai passar 40 minutos na superfície e fará um mergulho repetitivo a 19 metros por 30 minutos com o EAN-X 36. O que nós temos que fazer é pegar aquele grupo de pressão que nós determinamos há pouco e na tabela marcarmos a letra P, que foi o grupo de pressão determinado. Aí, nós vamos correr horizontalmente nessa linha e vamos achar um tempo de 41 minutos, que é o imediatamente superior, uma vez que não existe nessa tabela 40 minutos. Marcamos esse tempo e subimos lá para a primeira linha. E vamos encontrar um novo grupo de pressão. Então, para esse mergulho após o intervalo de superfície, usando essa tabela do mergulho não descompressivo, a gente acha o grupo de pressão I. Temos que anotar esse grupo de pressão para poder passar para o próximo passo. De posse do grupo de pressão, o próximo passo é determinar a profundidade equivalente. Bom, nosso próximo passo é na tabela de profundidade e área equivalentes. Nós vamos ter que converter a profundidade planejada ou profundidade real para a profundidade do área equivalente. Então, nós temos que procurar a profundidade correspondente àquela que é real de 19 metros. A gente tem também que fazer com que, dentro desse planejamento, a gente coloque aquela mistura que nós estamos respirando a essa profundidade, que é o EAN X36, que está lá. Feito isso, a gente vai fazer o cruzamento de duas linhas. Uma na horizontal
na linha horizontal correspondente aos 19 metros e a outra na vertical descendente na coluna do EAD lá da nossa mistura. E a gente vai chegar a uma profundidade que é a profundidade equivalente de 13,8 metros. Essa é a nossa profundidade equivalente. Vamos anotar também esse número. Nós vamos usá-lo na próxima tabela. Restam ainda 2 passos importantes. O primeiro deles é determinar o tempo de nitrogênio residual. E isso se fará utilizando os dados anotados até agora. Olha só. Vamos então determinar o tempo de nitrogênio residual do nosso exemplo. Como nós não temos 13,8 metros de profundidade, o procedimento é o mesmo que fizemos até agora, pegamos o valor de profundidade próximo maior, que no caso aqui é 15 metros. Vamos correr uma linha horizontalmente relativa na mesma linha dos 15 metros de profundidade, até encontrar a letra, né, o grupo de pressão que a gente determinou, que no caso é a letra I. Seguimos horizontalmente na linha dos 15 metros de profundidade e verticalmente para baixo na linha do grupo de pressão I. E nós vamos chegar a um valor de 34 minutos de nitrogênio residual. Esse é o valor que a gente vai juntar aos que a gente anotou até agora. Com os dados que anotamos, calcularemos o tempo total de fundo para o mergulho repetitivo pela fórmula. Tempo de nitrogênio residual, que é 34, mais o tempo de fundo planejado, 30, mas nos dá um tempo total de fundo de 64 minutos. Portanto, nós planejamos um mergulho para uma profundidade de 15 metros por 64 minutos. Então, agora falta só determinar o grupo de pressão pós-mergulho. Vamos ver. Muito bem. Nós planejamos um mergulho para a profundidade de 15 metros por 64 minutos. Resta saber o grupo de pressão depois desse segundo mergulho. Para isso, nós vamos usar os dados que nós acabamos de conseguir, ou seja, nossa profundidade em metros, 15. Vamos correr horizontalmente na linha correspondente a essa profundidade até os 64 minutos que nós achamos aí nas nossas continhas. Depois de feito isso, subimos para a primeira linha e vamos achar o grupo de pressão S. Lembra? Deixa anotadinho isso no seu logbook. Para finalizar, precisamos saber qual foi a nossa exposição total ao oxigênio. Para isso, nós usaremos uma outra tabela, chamada Tabela de Exposição ao Oxigênio para mergulhos com ar enriquecido. Anteriormente, nós calculamos parâmetros de mergulho, levando em consideração o efeito do nitrogênio no organismo humano. Mas não esqueçamos que nitrox é uma mistura gasosa com alta concentração de oxigênio, que também exerce uma influência no corpo humano. O mergulhador precisa fazer alguns cálculos para ter em conta a porcentagem de oxigênio, porque o oxigênio impõe limitações em vários parâmetros de mergulho, indo além dos limites perigosos do oxigênio. Vamos discutir o exemplo anterior do ponto de vista do oxigênio. Precisaremos da tabela de exposição ao oxigênio para mergulhos com ar enriquecido. Exposição ao oxigênio é o tempo de duração no qual o oxigênio exerce influência no organismo. Vale conhecermos essa tabela. Apresento a vocês agora a tabela de exposição ao oxigênio para mergulhos com ar enriquecido. Esses números grafados em verde do lado esquerdo, na coluna esquerda da tabela,
eles representam a pressão parcial do oxigênio. Os números grafados em preto no corpo da tabela são os tempos gastos no mergulho. E os números impressos na primeira linha da tabela representam a exposição ao oxigênio em porcentagem. O total da exposição do oxigênio numa série de mergulhos nunca deve exceder 100%. Agora, usando a tabela e voltando ao nosso exemplo. Bem, durante o mergulho de 21 metros com a mistura EANX36, a pressão parcial do oxigênio era de 1,1 atm. Você pode ver isso de novo para recordar lá na tabela de profundidade e área equivalentes. Então, nessa tabela, procure a pressão parcial de 1,1 atm na tabela de exposição ao oxigênio. Depois, você procura o tempo gasto na profundidade na linha correspondente a essa pressão parcial. Lembra que no nosso exemplo, ele era de 43 minutos. Só que aqui a gente não encontra 43 minutos. Então, o que fazemos? Buscamos o maior valor próximo que houver. E aí a gente encontra 47 minutos. De posse desse valor, a gente vai ver, então, o valor da exposição do oxigênio na seção correspondente ao longo da tabela. Então, a gente vai subir aqui lá para a primeira linha e a gente vai achar, então, esse valor de exposição como sendo 20%. É importante que a gente guarde esse número, né? A gente ainda vai usá-lo. Sempre que a gente fizer cálculos para o mergulho subsequente, para outros mergulhos, o processo é o mesmo, né? Então, feito isso, anotamos os 20%, nós vamos lá para o nosso segundo mergulho. E vocês devem lembrar que era um mergulho de 19 metros, também com a mistura do EANX36. A pressão parcial do oxigênio, nesse caso, era de 1,04 atms. Se a gente for procurar ali naquela coluna dos números verdes 104 atms, a gente não vai achar. Então, o que a gente faz? A gente adota o valor próximo mais alto, e coincidentemente também é 1,1 atm. O processo daí para frente é o mesmo. A gente lembra que lá a gente ficou, o tempo nosso de fundo seria de 30 minutos. Então, a gente vai procurar na linha correspondente a 1,1 atm os 30 minutos. E a gente vai também ver que não tem 30 minutos. O processo, então, qual é? É adotar o próximo número mais alto como referência. E aí a gente vai achar 35 minutos. Bom, fazemos então a mesma coisa. Subimos para a primeira linha e vamos encontrar lá o tempo de exposição ao oxigênio igual a 15%. Bom, como fizemos na primeira, que anotamos os 20%, anotamos também esses 15%. Achamos, então, 20% para o primeiro mergulho e 15% para o segundo mergulho. Devemos somar esses valores e nós vamos ter o total de exposição ao oxigênio é de 35%. O mergulho jamais deverá exceder a 100%. Com isso, nós terminamos essa breve conversa sobre o mergulho nitrox. Espero ter te dado informações importantes para a continuação dos seus estudos e busca por aperfeiçoamento. Na descrição desse vídeo, você encontrará as fórmulas usadas em nossa explanação. Elas lhe podem ser muito úteis. Sua especialização está aumentando e é hora de usar seus conhecimentos e habilidades existentes para obter uma nova experiência de mergulho. Aprendendo a usar o ar enriquecido, você expandirá os limites de sua permanência segura debaixo d'água. No entanto, é necessário lembrar as limitações impostas pelo uso do nitrox. Tenha cuidado e sempre
sempre siga as regras. A fim de aproveitar ao máximo os benefícios adicionais que mergulhar com ar enriquecido oferece, você precisa de proficiência profissional em flutuabilidade. O curso de mergulhador profissional de flutuabilidade, NDL, vai te ajudar. Uso eficiente do ar, precisão dos movimentos sob a água, graça, beleza, isso e muito mais você aprenderá com o seu instrutor NDL. Não pare por aí. Melhore suas habilidades de mergulho. Seu instrutor NDL o ajudará com isso. Nós desejamos a você mergulhos felizes, seguros e enriquecedores. Te vejo no curso. Abraço.